Olá, o emir do Catar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, pediu um cessar-fogo imediato ao secretário de Estado norte-americano Antony Blinken. O chefe da diplomacia dos Estados Unidos admitiu que a guerra entre Israel e o movimento de resistência islâmica pode provocar uma metástase no Oriente Médio, uma grande ampliação do conflito, causando mais insegurança e sofrimento. Antes do Catar, Blinken esteve na Jordânia, onde o rei Abdullah II advertiu para repercussões catastróficas se a guerra não parar logo. O secretário de Estado chega hoje a Israel. O jornal norte-americano The Washington Post noticiou que os Estados Unidos temem que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu prolongue a guerra para não ser derrubado e ter de responder a processos de corrupção capazes de levá-lo para a cadeia. Só 15% dos israelenses querem a permanência de Netanyahu na chefia do governo. Blinken rejeitou as sugestões de ministros de extrema-direita de Israel que defendem a expulsão dos palestinos e a recolonização de Gaza. O secretário de Estado diz que os palestinos voltarão para casa, mas Israel destruiu total ou parcialmente a metade das edificações do território, cerca de 355 mil casas. Até agora, 22.835 palestinos morreram na faixa de Gaza e outros 8 mil estão desaparecidos, provavelmente mortos sob os escombros dos bombardeios israelenses, de acordo com o Ministério da Saúde do Hamas. Esses números não foram confirmados, não podem ser confirmados por fontes independentes. Em média, seriam 245 mortos por dia, mais do que os números que têm sido divulgados a cada dia. 1.139 israelenses estrangeiros foram mortos e cerca de 250 sequestrados no ataque terrorista que deflagrou a guerra em 7 de outubro. O emir do Catar disse ao secretário de Estado que as negociações para libertar os reféns foram complicadas pelo ataque israelense que matou o vice-líder do Hamas, Saleh al-Aruri, em Beirute, a capital do Líbano, em 2 de janeiro, mas as negociações continuam. Na quarta viagem ao Oriente Médio desde o início da guerra, Blinken tenta evitar uma ampliação do conflito, que além dos territórios palestinos, da faixa de Gaza e da Cisjordânia, e de Israel, também atinge o Líbano, a Síria, o Mar Vermelho e o Iraque, onde houve cerca de 140 ataques de milícias xiitas ligadas ao Irã contra bases militares dos Estados Unidos. Em todas as frentes, Israel e os Estados Unidos enfrentam milícias aliadas ao Irã. A maior ameaça seria a entrada da guerra do Irã diretamente. O Irã já tem urânio suficiente para 3 bombas atômicas e pode enriquecer urânio no teor necessário para fabricar armas nucleares em semanas, de acordo com a inteligência dos Estados Unidos. Israel tem entre 90 e 200 ogivas nucleares, mas não admite publicamente. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ameaçou na semana passada fazer qualquer coisa mesmo, palavras dele, para evitar que o Irã tenha bomba. Isso é ameaça, de usar armas nucleares contra o Irã. Quando o Brasil e a Turquia tentaram intermediar um acordo nuclear com o Irã, em 2010, as 5 grandes potências com direito de veto no Conselho de Segurança das Nações Unidas, Estados Unidos, China, França, Reino Unido e Rússia, aprovaram sanções contra o programa nuclear iraniano. Em 2015, essas grandes potências e a Alemanha fizeram um acordo nuclear com o Irã para congelar o programa nuclear iraniano por 10 anos, o programa nuclear militar, e esse acordo foi abandonado pelo presidente Donald Trump em 2018. Depois da invasão da Ucrânia pela Rússia, o Irã saiu do isolamento diplomático e se aproximou da Rússia, quem vende drones, e da China, maior importadora do petróleo iraniano. Depois de anunciar que desmantelou a estrutura militar do Hamas no norte da faixa de Gaza, Israel se concentra sua ofensiva no centro-sul e promete usar táticas diferentes. O principal porta-voz militar de Israel, contra-almirante Daniel Hagari, diz que não comenta decisões operacionais, então não deu detalhes dessas mudanças, disse apenas que seriam resultado do que Israel aprendeu durante a guerra.
general da reserva Gabi Cibone, hoje um analista político conservador, desmentiu o porta-voz ao comentar que o norte de Gaza ainda é uma zona de guerra, porque o Hamas é um inimigo difícil e determinado que construiu fortalezas subterrâneas. Especialistas alertam que a milícia fundamentalista xiita libanesa, Hezbollah, o Partido de Deus, teria uma rede de túneis muito maior, além de mísseis capazes de atingir as principais cidades israelenses. Se Israel não tiver condições de lutar uma guerra de grande intensidade em duas frentes, os Estados Unidos teriam de entrar no conflito. Na manhã de hoje, Israel anunciou que fez vários ataques a posições do Hezbollah no sul do Líbano. Mais 2 jornalistas foram mortos em Gaza, elevando o total para pelo menos 77. Desde o início da guerra, 70 palestinos, 4 israelenses e 3 libaneses. Como Israel só permite um acesso limitado de jornalistas para controlar a informação sobre acompanhando soldados israelenses, a maioria das notícias de Gaza vem de jornalistas palestinos que moravam em Gaza antes do início da guerra. É uma tragédia para Wael al-Dahdud, correspondente-chefe do escritório da televisão árabe Al Jazeera, em Gaza, que fez carreira cobrindo o território. Desde o início da guerra, ele perdeu a mulher, um filho, uma filha e um neto num bombardeio israelense em outubro. No domingo, perdeu o filho mais velho, Hamza. A agência oficial de notícias palestinas anunciou que Hamza al-Dahdud estava num carro atingido por um ataque aéreo de Israel ao oeste da cidade de Khan Yunis. Seu colega Mustafa Turaya também morreu. Esse era um cinegrafista da agência France Press. Israel alegou que o carro era pilotado por um terrorista procurado. Pelo menos 9 palestinos morreram no ataque de Israel em Jenin, na Cisjordânia ocupada, na madrugada de domingo. Falei nesse ataque ontem, mas até então a notícia era que haviam sido mortos 6 palestinos. Agora são 9. Também houve ações militares israelenses em campos de refugiados em Belém, onde nasceu Jesus Cristo, e perto das cidades de Hebron e Nablus. Desde o início da guerra, pelo menos 322 palestinos foram mortos na Cisjordânia. Israel alega que o campo de refugiados de Jenin se tornou um centro de atividade de grupos armados palestinos. Durante a operação, Israel fez o primeiro ataque aéreo à Cisjordânia em quase 2 décadas. O batalhão de Jenin, do grupo terrorista Jihad Islâmica para a Libertação da Palestina, o segundo grupo mais poderoso que atacou Israel em 7 de outubro, divulgou um vídeo de explosão que matou um policial israelense. Os líderes do Hamas têm exortado os milicianos da Palestina, da Cisjordânia, a entrar na guerra. Enquanto os chefes da diplomacia dos Estados Unidos e da União Europeia vão ao Oriente Médio para tentar evitar uma ampliação do conflito, o ex-vice-presidente norte-americano Mike Pence foi ao norte de Israel, onde é uma guerra de baixa intensidade contra o Hamas, com o risco de se transformar numa guerra total. E Mike assinou o nome numa bomba de Israel. Mike Pence assinou uma bomba de Israel. Pence é um fundamentalista cristão que não cedeu ao plano golpista do presidente Donald Trump em 6 de janeiro de 2021, mas abandonou sua pré-candidatura à Casa Branca por falta de apoio. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, que é de graça, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram, no Thread e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Shalom, que é paz em hebraico. Salam aleikum, a paz esteja convosco em árabe. Até mais. Tchau.